história do futebol brasileiro começa mais ou menos assim. O garoto Charles Miller, que nasceu no Brás, um bairro paulistano, foi para a Inglaterra estudar. Aos 9 anos, voltou para cá em 1894, com a primeira bola de futebol no Brasil e algumas regras. No ano seguinte, tivemos a primeira partida de futebol. O primeiro time oficial chamava São Paulo Athletic. Então, podemos dizer que Charles Miller é praticamente o pai do futebol brasileiro. Foi uma grande jogada para nós, mas a gente também lembra de coisas tristes, que o futebol no início só podia ser praticado por gente da elite. Graças a Deus isso passou. Também em 1950, perdemos em pleno Maracanã a Copa do Mundo para o Uruguai. Uruguai 2, Brasil 1. Mas depois da tempestade vem a bonança. Hoje nós temos 5 títulos máximos do futebol. Somos os reis. E agora em 2014 nós vamos sediar a Copa do Mundo. Vamos sofrendo um pouquinho, mas eu tenho certeza que no final vamos sair vencedores. Pois é, depois de tanta história de futebol, assista agora o nosso Doc Tem Especial de Futebol com o nosso repórter André Castro. A história do futebol aqui na capital federal se confunde com a criação da própria cidade. Já no início da construção de Brasília, os candangos organizavam times, criavam campeonatos. Ao mesmo tempo em que concretizavam o sonho de JK, eles iniciavam um processo que daria origem à construção dos times de Brasília. No nosso especial futebol, conheça alguns desses times. Hoje apresentaremos 2 times. Um deles já existe há mais de 35 anos e o outro ainda está engatinhando. Conheça o Brasília Futebol Clube e o projeto dos moradores da Estrutural, o time Estrutural Esporte Clube. O Brasília Futebol Clube foi fundado em 2 de junho de 1975, sob o nome de Brasília Esporte Clube. Um grupo de empresários da Associação Comercial do Distrito Federal se reuniram para criar o time que levaria o nome da capital do país. O Colorado é o clube de futebol profissional mais antigo em atividade no Distrito Federal. Já nasceu como um dos principais clubes daqui, até porque levava até o próprio nome de Brasília, né? Da cidade de Brasília. Agora, a Brasília é o segundo maior detentor de títulos aqui do Distrito Federal. A gente temos, no caso, 8 títulos. O Gama tem 10 e o Brasiliense esse ano empatou com a gente em 8 títulos também. E o Brasília, claro, teve um período também que caiu bastante, né? Foi total ostracismo, mas a gente conseguiu reerguer agora. O Brasília chegou a jogar até a 3ª divisão de Brasília, entendeu? E aí passou um resgate, passou a 2ª, passou a 1ª e com a gestão do Dr. Luiz Carlos Alcoforado, que comprou o Brasília em meados de 2011. Fizemos um trabalho gradual de recuperação. Essa recuperação passava necessariamente pela obtenção de resultados no campo. Precisamos sair da Série B, da 2ª divisão do futebol candango, para a 1ª divisão. E no primeiro ano nós fizemos esse trabalho e fomos coroados, né? E os deuses do futebol nos deram esse prêmio. E nós voltamos à elite do futebol candango. Até a década de 80, 90, era um clube mais conhecido aqui do Distrito Federal. Foi uma invencibilidade de 3 anos dentro do futebol local. E isso você vê que o poderio do Brasília era muito grande. Em títulos, o Brasília só perde para o seu rival Gama, rivalidade que se acentuou na década de 90. Quando o Gama passou por seus melhores momentos no futebol brasiliense e conquistou 6 títulos metropolitanos, se aproximando do Brasília. Então lotava, assim, eu lembro, o alambrado aqui era lotado de bicicletas e o estádio completamente lotado. E o Brasília vinha e sempre ganhava do Gama. E aí onde nós perdemos esse título de 79 na única derrota nossa dentro do estadual. Uma das principais vontades do clube é assumir o mando de jogo no Estádio Nacional Mané Garrincha. O estádio sempre foi o sonho aqui do próprio Brasília, até porque o Brasília é da capital, o Brasília leva o nome de Brasília, o estádio é aqui. O mando de campo do Brasília sempre foi no antigo Mané Garrincha, hoje Estádio Nacional de Brasília. Então a gente
quer sim jogar lá, quer mandar nosso campo, quer fazer do estádio a nossa casa. O Flamengo, que hoje o time, Flamengo e Corinthians são os times que de maior torcida no Brasil, querem estar nacional porque o Brasil não gostaria de ter estar nacional. Os clubes de Brasília não estão tendo acesso, é um pouco caro jogar lá, mas eu espero que isso seja viabilizado. Não adianta a gente ter um estádio maravilhoso e quem é do futebol daqui não poder utilizar, né? Infelizmente na final que era para me jogar eu não consegui jogar, tive uma lesão, mas é um nível altíssimo, né? Nível da Europa. Hoje você vê não só esse estádio aqui de Brasília, mas os outros aí do Brasil, vendo você sem alambrado, sem nada, né? Então você tem aquela intimidade com o torcedor, né? O Brasília procura valorizar as categorias de base. O grande projeto que o Brasília vem desenvolvendo paralelamente ao profissional é essa formação, o trabalho de formação na base, com o fomento do profissional, que seria a formação para a gente ter esses atletas futuramente no profissional. Antigamente, quando a gente começou, tinha muita dificuldade, principalmente da aceitação, né? Os mais jovens não eram muito aceitos dentro do plantel, tinha muita dificuldade de ser profissional ano passado. Porque o futebol daqui de Brasília não é dos melhores, né? Não é dos mais organizados, os mais bem vistos, mas a gente tem consciência que aqui no Brasília a gente está tendo todas as condições para trabalhar, eles estão sendo bem corretos com a gente em relação a salário, em relação ao ambiente de trabalho, e a gente tenta, né, sempre melhorar. É claro que minha vontade não é ficar aqui em Brasília sempre, mas eu espero explodir a partir daqui. Então essa garotada aí no futuro aí vai ter um clube estruturado e vai dar grandes frutos não só para o Brasília, mas para alguns jogadores que estão em clubes maiores ainda no cenário nacional. O campo é de grama sintética. Alguns atletas jogam descalço. Esse é o novo sonho dos moradores da cidade estrutural: montar um time de futebol. O Estrutural Futebol Clube é um projeto oriundo da iniciativa dos próprios moradores da região administrativa. Então a ideia foi ter um time, né, que realmente represente a Estrutural. O time é todo formado por moradores da Estrutural. A bola já está rolando aqui no Estrutural Futebol Clube. Os garotos já estão treinando e daqui já tem gente que vai sair para São Paulo e para Goiânia. Zezinho levou a gente lá fazer um treino aí, chegou lá, o professor gostou aí, falou que a gente bem aí, vai mandar a gente para São Paulo. Olha, aqui tem atleta que está indo para fazer teste em Goiânia, tem jogadores que estão indo para São Paulo, tem jogadores que treinam comigo aqui na Estrutural, que estão indo para fora, e já tem uns que estão jogando em Goiânia profissionalmente. A ideia é montar categorias para o time. Já temos juvenil, o amador e o profissional. Como o time ainda está no início, mas tem muitos garotos bons aí. Muitos aqui são até mesmo usuários de droga e nós estamos tirando esses jovens da droga, incentivando, e a partir daqui já se inicia um pontapé para eles crescer no futebol. Semana que vem vamos conhecer mais 2 times aqui da capital federal. Eu aguardo você no Doc Tem Especial Futebol para mais um capítulo dessa história.